setembro, a gente só fala do setembro amarelo, eu ainda estou com setembro amarelo, do janeiro branco, né, que é de fato algo importante, sobretudo no que eu faço, né, que é saúde mental. Mas é claro que todos os meses e as comemorações não são pontuais, né? A gente não precisa lembrar e falar disso só no mês de janeiro, mas é um lembrete para que a gente possa viver isso o ano inteiro. E eu me sinto muito lisonjeado com o convite e a oportunidade de falar para vocês agora pela manhã, tá bom? Pronto. Eu vou partilhar com vocês algumas reflexões, né? Tendo essa interface entre saúde mental e espiritualidade, né? Há muitas coisas envolvidas nisso e um encontro, né? Uma conversa de 1 hora não seria suficiente, mas eu vou tentar ser, digamos, prático nas minhas falas e talvez a gente tenha um tempinho para perguntas ou para comentários, mas caso vocês queiram fazer durante a palestra, não se sintam intimidados, abram o microfone, peçam licença e a gente vai falando, tá bom? Todo mundo está vendo a apresentação? Está conseguindo... Sim, professor. Deixa eu só ver aqui, desculpa. Muito bem. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Estão me ouvindo bem? Sim, perfeito. Pronto. Como a Ana Paula me apresentou, eu sou professor do Departamento de Enfermagem e estou ajudando, auxiliando a equipe da residência, a Resmut, na ênfase em saúde mental, né? Isso também me honra muito, contribuir com vocês, com a HU, com o departamento de enfermagem presente aí nessa possibilidade de estar juntos. 23 pessoas na palestra. Pronto. Só um minuto, professor Michel. Por favor, gente, ao entrar, feche o microfone. Pronto. Antes de tratar, porque tá tendo uma coisa, eu não estou conseguindo visualizar vocês. Espera ainda, deixa eu ver se eu consigo ver aqui direitinho. Só um minuto. É isso. Muito bem. Eu estava falando, estar no departamento de enfermagem, contribuir com a HU na residência, na ênfase de saúde mental, isso me honra também, por demais, fazer parte dessa equipe, né? Especial a Josi, a Ana e a Cíntia, que estão aqui e que me ajudam, na verdade, em muitos aspectos, e para mim também fazer parte dessa equipe é maravilhoso. Vamos aí. Antes de começar a minha fala, eu queria apresentar para vocês a logoterapia. Eu não sei se vocês conhecem a logoterapia, eu vou falar rapidamente a respeito dela. A logoterapia, ela foi criada por esse homem, vocês estão vendo aí na foto, Viktor Emil Frankl, né? Fruto de uma busca pessoal de sentido, né? E ele vem aí
contra um reducionismo antropológico da sua época, né, em que era nesse período do surgimento da própria psicanálise, de uma série de outras coisas, do positivismo, e ele, incomodado com esse reducionismo mesmo, né, de reduzir o homem ao corpo e simplesmente a isso, ele traz uma contribuição. Ele diz que o homem não busca simplesmente o prazer, não busca simplesmente o poder, mas, sobretudo, ele busca um sentido para a vida. E ele é o criador da logoterapia. É uma construção teórica e vivencial também, porque ele faz da experiência dele como prisioneiro, ele era judeu e austríaco, experiência dele no campo de concentração, né? Ele descreve essa história no livro Em Busca de Sentido, tem aí disponível, inclusive, em PDF no Google, se vocês tiverem interesse. Ele fala da experiência dele e fala da logoterapia. Ele traz aí a experiência do campo de concentração como um laboratório, né? Onde ele começa a analisar a si mesmo, analisar os companheiros de campo de concentração, os soldados alemães e tudo à sua volta, e começa a analisar a própria teoria que ele criou anos antes e ver a sua aplicação aí numa situação muito difícil, muito drástica aí de sobrevivência. A gente considera a logoterapia como a terceira escola vienense de psicoterapia. A primeira é a psicanálise, a segunda é a psicologia individual do Adler, né? E a terceira é a logoterapia do Viktor Frankl. O que é que significa logoterapia? Logos, do grego, desculpa, tem a ver com sentido, tem a ver com razão, tem a ver com espírito. Portanto, a psicoterapia do sentido da vida ou a partir do espírito. E na logoterapia se reúnem aspectos filosóficos, biológicos, pedagógicos, psicoterápicos, psiquiátricos e espirituais. Então, você pode encontrar na logoterapia vários caminhos de atuação e de reflexão, né, para se trabalhar, seja você professor, seja você psicólogo, enfermeiro, médico, farmacêutico, né, terapeuta, né, líder religioso. Então, há na logoterapia esse, digamos, arcabouço teórico que dá suporte ao cuidado com o espírito. E é esse referencial que eu venho trazer para vocês, né, de uma reflexão a respeito da vida, mas de categorias que são muito caras para a logoterapia e tem a ver com a espiritualidade, mas também tem a ver com saúde mental, né, porque ele diz que 3 aspectos, 3 coisas fazem ou são mapas ou caminhos indicativos do sentido da vida, que é amar alguém, realizar alguma coisa e enfrentar os sofrimentos da vida. Então, são 3 caminhos aí que a logoterapia nos aponta. Então, a gente vai falar um pouco a respeito disso, sobretudo quando a gente fala do enfrentamento do sofrimento. Vocês viram que eu coloquei aí na lâmina inicial a questão aí da meditação e do coronavírus nos circulando aí, né? Porque é mais ou menos o que a gente precisa observar e estar vivendo, né? Nós precisamos desse campo de força individual e coletivo que nos proteja dessa ameaça, né? A gente tem aí mais de 200 mil mortes, a gente já tem disponível a vacina, infelizmente ainda não iniciamos, por questões aí, inclusive, muito tristes, né? Questões políticas, enquanto que o mundo já inicia a vacina, nós não sabemos nem quando, né? Quando será o dia D e quando será a hora H, né? Poderia ser cômico se não fosse trágico, né? Se nós não tivéssemos aí mais de 200 mil pessoas nessa situação. Mas vamos em frente. Então, a logoterapia é isso, e a minha reflexão hoje é baseada na logoterapia. Vocês vão ver que os aspectos, e quem já conhece a logoterapia, ou quem vai conhecer depois, vai lembrar do que eu falei e vai fazer a relação com o que o Viktor Frankl trata na sua teoria. Ok?
Então, o que é que nós podemos compreender com espiritualidade? Né? A espiritualidade é uma dimensão humana, né? A dimensão do espírito. Nós dizemos que nós temos 3 dimensões. Dimensão física, corporal, do corpo, né? Biológica. Uma dimensão psicossocial, que é da mente, né? É imaterial, não é palpável, né? E uma outra dimensão também imaterial, impalpável, que é a dimensão espiritual, né? A espiritualidade seria, portanto, a expressão dessa dimensão, né? Há 2 tipos de espiritualidade que a gente pode conceber como espiritualidade horizontal, espiritualidade vertical. A espiritualidade horizontal é aquela em que eu não me relaciono com um transcendente, com Deus, com o Criador. Muitas pessoas, mesmo ateias, céticas, agnósticas, elas vivem a sua espiritualidade, né? E essa é a possibilidade de uma vivência horizontal da espiritualidade, sem a figura de Deus. Para quem acredita, acha meio estranho isso, mas é possível sim, né? As pessoas, elas se relacionam, por exemplo, com o assombro da vida, né? A beleza da natureza, a questão das relações humanas, né? Do cuidado, do amor entre as pessoas, da fraternidade, da solidariedade, sem necessariamente ter um Deus para mediar. E eu tenho a outra espiritualidade que a gente chama de espiritualidade vertical, né? Onde a gente vai se relacionar com esse transcendente, com alguém maior do que nós, né? Nós poderíamos chamar de Deus, o transcendente, o Criador, o arquiteto do universo, como alguns chamam, o incognoscível e muitos outros títulos e termos para a gente ver. Então, há uma relação espiritual nessa verticalidade de alguém maior do que nós em quem nós nos conectamos. Então, há 2 tipos aí de espiritualidade. E uma não anula a outra. Eu posso viver a espiritualidade horizontal e a vertical sem nenhum problema, tá? Então, a relação com o transcendente, com o sagrado e com o divino tem a ver com isso. E, em última instância, podemos dizer que a espiritualidade é o sentido da vida ou o bem pensado à vida. É, de fato, a vivência prazerosa, né, de viver a vida e de fazer o bem. É o bem pensado à vida. Nós poderíamos conceber assim. Temos outras formas de expressar a espiritualidade. Além da religião, nós temos a arte, a ética, o amor, o trabalho, o sofrimento. Eu gosto sempre de fazer uma analogia da espiritualidade com a religiosidade, por exemplo, para esclarecer. A espiritualidade como o mar, como o oceano, né? Infinito, imenso e ninguém pode controlar e conceber. É a espiritualidade. Já a religiosidade é um caminho que me leva para esse oceano. E o caminho que me leva para esse oceano é um caminho seguro, é o rio. Nós poderíamos conceber a espiritualidade como um oceano e a religiosidade como um rio. Um rio que vai desaguar suas águas, né? Vai desaguar no oceano. Ou seja, o rio, ele é um caminho seguro para chegar até o oceano. Mas eu posso ir para esse oceano de outra forma. Eu posso ir de carro, eu posso ir de avião, posso ir de helicóptero, posso ir de bicicleta, de moto, posso ir a pé, posso ir de balão, posso ir de outras formas. As outras formas nós concebemos como outras formas de chegar à espiritualidade. Como eu falei aqui para vocês, a arte, a ética, o amor, o trabalho, o sofrimento, uma série de outras possibilidades de se vivenciar a espiritualidade, a contemplação, a meditação. Então, tem infinidades de formas de se chegar a esse oceano. Mas, naturalmente, as pessoas utilizam o rio como caminho para se chegar à espiritualidade. Mas a gente percebe que nem sempre o rio nos ajuda
nesse processo de chegar até o oceano. Às vezes nós nos distraímos na margem do rio, às vezes tem algumas pessoas que se acham donas do rio e represam o rio, né? São os mercadores da fé, o que a gente tem visto, são digamos, os pedágios espirituais que as pessoas tratam, né? Que para chegar ao oceano, para chegar ao transcendente, eu preciso pagar, eu preciso realizar determinadas coisas para ser digno de chegar até o oceano. Às vezes o rio nos prende, nos impede de chegar no oceano. Então, tendo essa visão ampliada e crítica, tanto da espiritualidade como da religiosidade, a gente vai avançando aí para tratar daquilo que a gente se propôs, que é trabalhar a questão da saúde mental e da espiritualidade. Os caminhos possíveis de espiritualidade, como eu falei para vocês, aí a religião, do latim religare, tem a ideia de que nós fomos desligados, nós precisamos nos ligar, né? A gente tem aí também, além da religiosidade, como esse rio que nos leva ao oceano do espírito, nós temos o amor, né? Que aí tem várias concepções de amor no grego e que também dá uma ideia de evolução, de crescimento espiritual. Nós temos o porneia, o eros, o filia e o ágape. São, digamos, estágios de amor. Quanto mais avançado esse amor, mais, digamos, genuíno e mais profundo é esse amor. E quanto menos evoluído, mais bruto, mais, digamos, grotesco é esse amor. Então, a gente começa pelo porneia e, quem sabe, um dia nós chegamos ao ágape. Então, esse também é um itinerário aí de construção da espiritualidade a partir do amor. Nós temos o trabalho, do latim labore, que significa realizar, fazer algo, deixar um legado, né? Labore. E aí, nesse trabalho, nós também vivemos a espiritualidade, nós nos gastamos naquilo que é mais importante para ser feito, para ser deixado para a posteridade, né? Algo que preencha a minha vida com algo significativo, não simplesmente para mim, mas para os outros. E por último, o sofrimento, né? Do grego pathos, que aí a palavra vem paixão, padecer, sofrer, né? Então, como eu falei para vocês, o Viktor Frankl nos diz que há 3 caminhos para se chegar ao sentido da vida. Amando, não é ser amado, a gente busca muito ser amado, mas o mais importante para se ter o sentido é amar, aprender a amar. Realizar alguma coisa, trabalhar em algo e enfrentar o sofrimento. Enfrentar o sofrimento de cabeça erguida, por mais doloroso que seja, porque se vivencia um sofrimento aqui, nós vamos falar mais posteriormente, mais à frente, num sofrimento que faça sentido. Nem todos os sofrimentos fazem sentido. Então, a gente vai buscar aí, a partir da espiritualidade, esse sofrimento que faz sentido. Tá? E é isso que eu quero tratar basicamente na nossa palestra, com relação à espiritualidade e à saúde mental, porque a nossa grande dificuldade e talvez o nosso desespero, as nossas angústias e o nosso sofrimento psíquico tem a ver com a nossa incapacidade ou a nossa dificuldade de vivenciar o sofrimento, né? Então, a gente precisa aprender um pouco mais. Eu digo sempre para os meus alunos que nós precisamos nos matricular na escola do sofrimento, né? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo e estão vendo a apresentação? Perfeito, viu, professor? Muito bem. Então, o sofrimento é algo subjetivo. O que é que isso significa? Que é do sujeito. Então, assim, você quer saber se alguém sofre, você precisa perguntar para essa pessoa. Esse sofrimento, ele é da pessoa, portanto, não pode ser comparado. Um sofrimento de fulano de tal é maior do que fulano de tal. Eu posso até comparar o meu sofrimento, mas eu não posso comparar o sofrimento do outro, porque é o outro que sente, é algo do sujeito. Então, para você conhecer, saber como é o sofrimento do outro, é o outro que precisa te dizer, né? E só o outro sente o que ele está sentindo, né? Não, a gente pode até, podemos até nos aproximar desse sofrimento, mas
é impossível sofrer da mesma forma como o outro sofre. Atinge todas as dimensões. Nós falamos da dimensão espiritual, mas o sofrimento atinge a dimensão física, né? Nós sentimos muitas vezes dores físicas. Esse sofrimento, às vezes, se transforma em doenças físicas, né? Nós temos visto muito disso, né? O sofrimento também atinge, né, a dimensão psicossocial, né? A gente percebe que há uma força aí psicossocial de sofrimento muito grande que às vezes se dispersa aí para todas as outras dimensões. Nós vivemos aí num cotidiano muito sofrido, né? Esse ano de 2020 e ainda na sequência 2021, nós estamos aí no mês de janeiro, um cotidiano de muito sofrimento. E a pandemia traz aí uma série de repercussões para a nossa vida, né? Além do mais, uma política desastrosa, né? Bolsonarista, que nem as piores previsões poderiam nos descrever o que nós temos passado com esse desgoverno, né? Mas para antes disso, para antes da pandemia, para antes do Bolsonaro, nós já vivíamos um cotidiano muito sofrido, né? De violência, de drogas, de corrupção, de indiferença. Então, o nosso ambiente, né, no Brasil é um ambiente sofrido, né? E é um sofrimento que não podemos resolver, não cabe a nós resolver individualmente. Nós precisamos pensar soluções coletivas, comunitárias, né, para a violência, para as drogas, para a corrupção, para a indiferença, para uma série de coisas. Então, não está no meu poder resolver isso, né? A gente, às vezes, até acredita em super-heróis e em mitos e salvadores da pátria, mas isso é de fato um mito, né? Acreditar que alguém possa resolver sozinho isso, não. A gente precisa resolver isso de forma coletiva. E a gente tem visto aí com a pandemia a história da morte e do luto. Nós temos aí mais de 200 mil mortes, né? E aí um sofrimento e um luto muito mais doloroso, porque não se pode velar direito, não se pode fazer o funeral normalmente, e isso acaba acarretando mais sofrimento. A solidão e o abandono, né, pelo isolamento mesmo, pelas restrições nas relações. Para quem gosta de abraços e beijos, esse momento é um momento muito difícil, né? E quando a gente encontra alguém querido, dificilmente as pessoas que gostam de abraço e beijos se contentam em cumprimentar de longe, né? A ansiedade, a gente tem visto muito, sobretudo os nossos alunos têm relatado muita ansiedade, depressão. E aí são sofrimentos que a gente vivencia e que são exacerbados a partir da pandemia, né? A morte sempre existiu, a solidão, a ansiedade, a depressão, mas a gente vê agora em níveis muito mais dramáticos, no sentido mesmo de comprometer uma série de coisas que a gente tem visto. E é difícil, numa situação dessa, nós queremos ter uma vida normal, né? Querer que as coisas funcionem bem, querer que nós respondamos bem. E assim, eu fico impressionado como as pessoas, elas fazem um esforço para trabalhar, fazem um esforço para estudar, fazem um esforço para realizar determinadas coisas como se nada tivesse acontecendo, né? Eu, de fato, fico impressionado. Então, é um momento da gente dar um freio e parar um pouco e pensar na vida, né? Com relação ao sofrimento, a gente precisa discutir as relações interpessoais, sobretudo quando nós falamos sobre nós cuidadores, profissionais de saúde, né? E para vocês que estão me ouvindo, muitos de vocês são profissionais do hospital, são residentes, né, do hospital, são pessoas que estão, de alguma forma, cuidando ou se relacionando com as pessoas que precisam de ajuda, que estão doentes. A gente tem nessa relação interpessoal com o sofrimento, né, mediado por esse sofrimento, a gente tem duas possibilidades aí. A gente chama de dois polos, o polo da sensibilidade e o polo da insensibilidade. No polo da sensibilidade, nós temos muita gente,
né? Muitos cuidadores, muitos profissionais de saúde adoecidos. Por quê? Porque diante do sofrimento humano, há uma identificação tão profunda com esse sofrimento que o cotidiano sofrido de morte, de internações, de medicações, de tratamentos, de coisas, isso acaba repercutindo em mim, e eu não consigo lidar direito, eu não tenho com quem falar sobre isso, eu não tenho como elaborar isso, e eu acabo adoecendo. A gente tem visto muitos profissionais ansiosos, deprimidos. A gente tem visto, sobretudo na enfermagem, é uma das profissões que mais tem casos de suicídio, né? E ideias suicidas, e dependência química, não só do álcool, mas de medicações aí psicotrópicas e disponíveis, né, nos hospitais. Isso facilita a utilização dessas drogas. Por quê? Porque eu não consigo lidar com o meu próprio sofrimento, nem com o sofrimento do outro. E esse cotidiano sofrido me faz aí, nessa polaridade aqui da sensibilidade, me faz adoecer. Em contrapartida, há um outro polo, que é o polo da insensibilidade, né? Que é o polo que também é muito comum na área da saúde, em que eu estou imune ao sofrimento do outro, eu estou indiferente, na verdade, não é nem imune, eu estou indiferente. O outro sofre e é mais um que sofre, é mais um que morre, é mais um com tratamento difícil, é mais um que está sofrendo, é mais um que está chorando, é mais um que está sentindo dor. E eu faço a minha parte, a minha obrigação, e eu não quero muito papo, não quero muito envolvimento, porque isso vai acabar me prejudicando e eu me deixo aí mais na distância, né, do que nesse envolvimento, causando aí também muito sofrimento para quem está sendo cuidado, né, o que a gente chama de couraça da insensibilidade. E a gente, cearense, também faz muita piada e faz muito humor sem graça com relação a esses sofrimentos, né? A gente, por exemplo, lembro de passagem de plantão em que os profissionais de enfermagem passavam o plantão dizendo assim, olha, esse tomou a primeira dose do Red Bull, isso na UTI, esse tomou a segunda dose do Red Bull, e eu ficava sem saber no início o que era o Red Bull, e aí depois eu lembrei que o Red Bull te dá asas, né? E a pessoa sobe, morre. Então, é uma forma, digamos, engraçada de tornar a morte, de tornar o sofrimento daquela pessoa que está agonizando para os profissionais de forma mais cômica, mais leve. Mas essa comicidade ou essa leveza cairia por terra se quem tivesse tomado a dose do Red Bull fosse a minha mãe, fosse um parente meu, fosse um amigo meu. Aí não teria muita graça, né? Tem graça se for o outro que toma a dose do Red Bull. Então, nós temos esses dois polos exatamente porque nós não sabemos lidar com o sofrimento. Ou os profissionais vão para a sensibilidade e adoecem, ou eles vão para a insensibilidade, se tornam distantes, frios, e acabam contribuindo ainda para o aumento do sofrimento das pessoas, mas mesmo assim, essas pessoas não estão imunes a adoecerem também, né, por essa insensibilidade. Mas vocês poderiam perguntar, Michel, mas não há um outro caminho, só há esses dois polos? Coloquei aqui o xizinho para representar que o x é maior do que esses dois polos, que é o que o Aristóteles fala que o caminho da justiça é a justa medida, né? O caminho é você encontrar aí um caminho que seja, digamos, reconciliador com esses dois polos, né? O que a gente chama de caminho empático, é utilizar a empatia. E o que nós consideramos como empatia? Nós consideramos a empatia me colocar no lugar do outro. Mas, olha, muitas pessoas que são sensíveis aí no que nós chamamos aí de sensibilidade, elas se colocam no lugar do outro. Mas elas ficam no lugar do outro e acabam sofrendo, né? E não saem desse sofrimento, nem conseguem ajudar o outro no sofrimento. A empatia não. A empatia não é só me colocar no lugar do outro. É me colocar no lugar do outro e sair do lugar do outro e voltar para o meu como profissional, de uma certa forma mais distanciado, e poder, de forma objetiva, cuidar, ajudar o outro. Então,
Essa justa medida aí do Aristóteles é a empatia, me colocar no lugar do outro, sair desse lugar e voltar para o meu como cuidador, mas aí já tocado pela dor do outro, né? Eu não sou mais insensível, eu não sou mais indiferente, pelo contrário, eu senti, eu me aproximei dessa dor e agora eu posso cuidar melhor, porque eu me aproximei disso. Há dois tipos de sofrimento que a gente chama de sofrimentos evitáveis e sofrimentos inevitáveis, porque nós não podemos tratar sofrimento de uma forma geral, porque muitas pessoas estão sofrendo, elas poderiam resolver seus sofrimentos e não resolvem, e aí, às vezes, utilizam esse discurso de que o sofrimento tem sentido, de que eu preciso pagar, de que eu preciso me martirizar, de que eu preciso aprender, e não tinha necessidade nenhuma de estar passando por isso, né? Então, são sofrimentos evitáveis, aqueles que eu posso resolver, ou que eu posso prevenir, né? E há sofrimentos inevitáveis. Esses sofrimentos inevitáveis não tem o que fazer. Eu preciso sofrer, eu preciso vivenciar. Só que esses sofrimentos inevitáveis e que eu vou ter que sofrer, vou ter que passar, esses aí sim são ricos em sentido. Eles vão me dizer alguma coisa. Se eu perguntasse para vocês, se nós estivéssemos no encontro presencial, talvez alguns de vocês pudessem relatar claramente. Se vocês olharem para a história de vocês, olharem para trás, vocês vão encontrar momentos muito difíceis aí na história de vida de vocês. E essas histórias muito difíceis, elas foram importantes para vocês serem quem vocês são. Elas foram imprescindíveis para constituir a pessoa que você é hoje, né? Isso a gente vê fazendo a retrospectiva. No momento foi muito doloroso e a gente nem tinha noção de que isso seria importante. Mas só para dizer que esses sofrimentos são importantes para nos tornarmos pessoas melhores, pessoas competentes, pessoas sensíveis e pessoas com pérolas, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo bem? Estão vendo tudo direitinho? Ok? Tá tudo perfeito, viu, professor? Ok. Eu sempre pergunto porque eu não consigo ver vocês, e aí eu não sei se está indo tudo bem. Mas vamos lá. No cotidiano de sofrimento, né, nós passamos aí muitas questões de dificuldade exatamente pela nossa formação, né? Nossa formação é uma formação biomédica, no modelo biomédico, e muitas vezes no modelo americano flexneriano, né? Ou seja, centrado na doença, centrado no tratamento, centrado no hospital. E isso tem nos feito, de forma muito objetiva, a ver o outro apenas como uma doença, né? A ver apenas o outro como um tratamento. É o da cirurgia, é o do câncer, é o leito 30, né? A gente tem despersonalizado as pessoas e tem patologizado as pessoas. Isso é o modelo biomédico, né? Isso causa uma série de sofrimentos. Vocês veem aqui nessa figura, o profissional de saúde, sobretudo o médico, lutando contra a morte. E a gente vai ver que a morte não é uma inimiga do profissional de saúde, né? Não, talvez seja uma inimiga da vida, talvez seja inimiga de uma questão mesmo religiosa, espiritual, mas não é nossa inimiga a morte. E não é inimiga do próprio homem a morte, né? E nem mesmo da vida, porque faz parte da vida, né? Talvez seja a reconciliação da vida. Mas a nossa relação com a morte, com o tratamento, com o sofrimento, com a doença, é de fato uma luta, né? Incessante. E, na verdade, nós precisaríamos nos aliar a isso. E a perguntar, muitas vezes, por que essa doença? Né? O que é que essa doença está me dizendo? O que é que ela está querendo me fazer ver? Essa lógica, essa noção não é ensinada na faculdade, nas faculdades, de modo geral, da saúde. Né? Eu falo da enfermagem especificamente, mas na medicina não é diferente, na farmácia não é diferente.
na fisioterapia, nas áreas da saúde, na TO, na terapia ocupacional, nem na nutrição. Nosso modelo biomédico é muito forte ainda na formação. E muitos profissionais têm adoecido, eles não têm conseguido vivenciar suas crises aí nesse cotidiano de tratamento, de cuidados, e aí o enfrentamento aí nessas estratégias basicamente é medicalização. Nós temos nos medicalizado, tanto pacientes como profissionais têm medicalizado esse sofrimento. Algo que eu posso compartilhar das minhas angústias, das minhas ansiedades, dos meus medos, né, com outras pessoas. Eu, de fato, tomo um benzodiazepínico, um diazepam, uma medicação qualquer para poder aliviar essa angústia. E alivia, só que não resolve, a angústia continua ali. Eu é que não sinto mais, né? É preciso aí ficar atento aos nossos processos interiores. Está acontecendo dentro de nós muitas elaborações e construções e nós não nos damos conta. É preciso olhar para dentro. Por isso que eu trago agora duas historinhas muito interessantes. Eu não sei se vocês já ouviram. Nas minhas palestras, eu sempre utilizo esses modelos exemplares porque nos fazem observar nós mesmos nessas questões interiores, como eu falei, observar o que está acontecendo dentro de nós. E eu poderia perguntar para vocês são o Molu ou vocês são Carabá? Né? A pergunta tem a ver com a história deles. E aí, rapidamente, eu vou falar. O Omolu, ele é o orixá da cura, cultuado como uma entidade no candomblé e na umbanda, né, nas religiões de matriz africana, como orixá da cura, o orixá da vida e da morte, das passagens, né? Conta a história, e aí na mitologia iorubá, que o Omolu é filho de dois outros orixás, Naná e Ogum. Naná e Ogum tiveram um relacionamento, um caso, só que Ogum é casado com Iemanjá. E Naná, nesse relacionamento extraconjugal do Ogum, fica grávida. E o Ogum a abandona, né? Ele, como é casado com Iemanjá, não se responsabiliza, não assume a responsabilidade e abandona Naná. Em contrapartida, Naná, para se vingar dele, da vida, dela mesma, tem a criança na praia e abandona essa criança na areia. E essa criança começa a ser devorada pelos caranguejos e siris da praia. Eles começam a arrancar os pedaços da criança. E a criança começa a chorar, a gritar de dor, né? Diante da situação. E Iemanjá, no fundo do mar, ouve o choro da criança, se compadece. Ela sabe que a criança é filha do marido dela, né? Um filho ilegítimo, mas ela sabe, e ela se compadece da criança e salva a criança, cuida da criança e adota como filho, né? O Omolu é adotado por Iemanjá como filho, né? E recebe todo o amor, todo o carinho dessa mãe adotiva, né? E percebam que ele se tornou o orixá da cura. Vocês veem que na figura ele está coberto de palha. Ele está coberto de palha porque ele esconde as feridas. Ele esconde as cicatrizes horríveis que a situação, né, da quase morte aí com os caranguejos trouxe aí para ele. Mas ele, diante dessas feridas abertas ainda, dessas cicatrizes, ele sabe como dói o abandono, a rejeição, né? Como dói a exclusão, né? E aí ele sai pelo mundo tocando nas pessoas, curando as pessoas e tornando essas pessoas Omolu como ele. Né? Vocês vejam que nessa história ele poderia ser revoltado, ele poderia não querer o amor da mãe adotiva, ele poderia ter ódio da mãe biológica, né? Da mãe, digamos, espiritual aí, poderia
ter ódio do pai que o desprezou, né, no ventre materno. Ele poderia ser. Ou então ele poderia ser vítima, não ter realizado nada, ter ficado no canto dele, ter amofinado espiritualmente e ter, digamos, motivos. Olha, como eu fui rejeitado, como eu fui abandonado, como uma pessoa que não tinha nada a ver comigo me cuidou, como eu sou um pobre coitado, né? Mas, diante disso, diante da situação, ele nem foi vítima e nem foi revoltado. Ele foi curador de si mesmo e curador dos outros. Vocês veem a transformação. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: o que é que vocês têm feito com os sofrimentos? O que é que vocês têm feito com as feridas que as pessoas te causaram? Né? Você tem se tornado uma pessoa mais generosa, mais amorosa, ou você tem sido reativa? Tem ferido as pessoas, tem causado sofrimento para as pessoas, porque foi ferida, porque foi machucado. Então, essa é uma pergunta que eu queria que vocês se fizessem, porque tem tudo a ver com a saúde mental, né? Os nossos sofrimentos, eles nos transformam, e aí podem nos transformar em verdadeiros curadores de nós mesmos, curadores dos outros, como o Molu. Mas tem outra historinha aqui que eu quero relacionar com vocês, que é a história da Carabá, da feiticeira Carabá. É uma história africana também, né? Tem até um filme no YouTube, se vocês procurarem, é o Kirikou e a Feiticeira Carabá. Tem um filme muito interessante, conta a história desse pigmeuzinho que nasce numa aldeia muito sofrida, porque tem uma feiticeira, uma rainha feiticeira, que causa muito mal às pessoas, ela oprime as pessoas, ela extorque as pessoas, ela tira toda a riqueza, o ouro da aldeia, né? Ela transforma os homens, né? Os guerreiros em soldados, robôs dela, e deixa um trabalho muito pesado na aldeia para as mulheres, para as crianças e para os idosos, né? Porque ela inclusive represa a água da aldeia e torna a vida muito difícil. E o Kirikou, quando nasce, ele pergunta por que a Carabá é má? E todo mundo diz, a Carabá é má porque tem gente boa e tem gente má e ela é má. Mas ele não se convence e ele vai atrás de um sábio, que o sábio conta a história da Carabá. Diz, olha, a Carabá ela foi violentada e fincaram na coluna dela um espinho. E esse espinho causa uma dor terrível, uma dor atroz. Mas essa dor atroz, essa ferida e esse espinho trazem um poder de maldade para a Carabá. E é por isso que ela faz tudo isso e ela tem poder com as pessoas e faz o que faz, né? E aí o Kirikou, ele bola um plano, ele é muito inteligente, ele bola um plano e rouba o ouro da Carabá, mas ele deixa a Carabá ver ele fugindo, e a Carabá vai atrás, né? Ele enterra o ouro debaixo de uma árvore, sobe na árvore, fica à espreita num galho, né? À espreita da Carabá. Quando a Carabá chega, ela se baixa para cavar e tirar o tesouro, ele pula nas costas da Carabá e retira o espinho da Carabá. Nesse momento, a Carabá, ela sente uma dor profunda na retirada do espinho, mas logo em seguida um alívio, e ela começa já a observar a beleza, as cores da floresta, né? E sentir, inclusive, o prazer da brisa no rosto, né? Ela perde os poderes da maldade, né, por conta do espinho que estava causando, mas ela, a partir daí, começa a sentir prazer na vida novamente. O que é que essa história ela pode nos ensinar, né? Percebam aí que a gente pode, aí, diante das nossas dores, dos nossos sofrimentos, nos parecer com o Molu, que transforma a sua dor em algo transformador, em algo curativo para si e para o outro, ou a partir da minha dor, do meu sofrimento, da maldade que causaram em mim, eu posso me tornar tão mal quanto os outros, né? E nesses processos interiores aí de sofrimento, quem vocês têm parecido? Vocês têm se tornado quem aí?
Vocês se tornaram mais Omolu ou mais Carabá? Diante das traições, diante dos enganos, vocês têm sido mais desconfiados ou mais generosos? Vocês têm sido mais amorosos ou mais agressivos? Essa é uma pergunta porque isso tem a ver com a nossa construção desses processos interiores. Então, é interessante nós termos esse olhar para nós mesmos, porque eu posso me perguntar, quem eu tenho me tornado? Eu tenho me tornado um curador de mim? Ou um feridor, né? Um feridor de mim e dos outros, né? Com aguilhão que eu me ferrou e ferrou os outros. Então, uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Mas eu queria, nessa história, chamar a atenção, né, para a figura da Iemanjá, que salva a criança, ou a figura do Quiricu, que salva a Carabá. Percebam que a figura de Iemanjá e a figura do Quiricu são também arquétipos, são modelos dos profissionais de saúde, dos cuidadores. Né? E Iemanjá, ela tinha todos os motivos para não amar, para não cuidar, para não salvar essa criança. Ela podia até se compadecer dessa criança e pedir um outro orixá para salvar, pedir um outro orixá para cuidar dessa criança, para criar essa criança. Ou então ela podia ser indiferente. Ninguém ia julgá-la porque ela não ajudou a criança. Ela tinha motivos para não ajudar. E motivos aí, digamos, compreensíveis, né? Era filho de um caso do marido dela. Ela não tinha obrigação. Mas perceba, diante de todas as circunstâncias, né? Ela resolve, ela decide amar, ela decide cuidar da criança. Isso é aquilo que o Victor Frankl chama de amor, que faz sentido. Percebam que o amor não é simplesmente sentimento, porque se fosse só sentimento, talvez ela tivesse muito mais repulsa da criança, ela tivesse muito mais indiferença do que proximidade, do que sentimento de compaixão com relação a essa criança. Mas esse amor é um amor de decisão. O que eu faço? Qual é o meu dever? O que eu tenho que fazer? E isso é amor. Não é só sentimento, é decisão, é decidir pelo outro. E Iemanjá decide por ele, né? Pelo Omolu, independente da história. E ele só tem a ganhar com isso. Muitas vezes nós nos deparamos com pacientes problemáticos, né? Muito difíceis e por vezes insuportáveis, sobretudo na saúde mental. Mas é preciso respirar e assumir esse papel de Iemanjá e cuidar dessa pessoa, né? E decidir amar essa pessoa. Da mesma forma, o Quiricu. Percebam que o Quiricu é muito inteligente. Ele poderia, por exemplo, ter bolado um plano para matar a Carabá, como os nossos heróis fazem, né? Matam o vilão e aí viram heróis aí louvados pela vida inteira. Obviamente, ele seria um grande guerreiro matando a Carabá. Mas percebam que ele pega essa inteligência toda e ele utiliza para salvar ao invés de matar a Carabá. Esse é um exemplo muito claro, né, do que nós podemos fazer, cuidadores. Né? Nós podemos, por exemplo, destruir uma pessoa, nós podemos arrasar uma pessoa, mas nós podemos levantar essa pessoa. Que decisão nós vamos ter? Né? Que decisão nós vamos optar? Que possibilidades nós vamos escolher? Então, o Quiricu, ele, tendo essa inteligência, podia matar a Carabá, mas não, resolve salvar a Carabá. Né? E Iemanjá ganha um filho maravilhoso. Imagine você ser mãe do Omolu, o orixá da cura, o orixá das maternidades e dos cemitérios, das portas que se abrem e que se fecham, da vida e da morte. Né? É um grande ganho para Iemanjá ser mãe desse orixá. Da mesma forma, o Quiricu, ele, quando tira o ouro da Carabá, o espinho da Carabá, ele se transforma num rapaz e casa com a Carabá. Ele também ganha, né? Ele ganha uma esposa, a Carabá.
Percebam aí os ganhos também desse cuidado. Só para a gente começar a refletir. Diante de todos esses nossos sofrimentos, há riqueza de possibilidades, inclusive de crescimento espiritual, de fortalecimento da nossa saúde mental, né? Duas outras historinhas aqui muito rápido, né? Nós já estamos no nosso tempo, já chegando aí nos finalmente, mas eu queria falar de duas historinhas aí rápido, de São Jorge, de Santa Marta. Essa é uma história extraoficial, eu gosto de contar. O Padre Domingos, do Enneagrama, conta também muitas vezes essa história para ilustrar essa construção aí de vida, né? Diz a história que São Jorge era um soldado romano muito garboso, forte, bonito, e ao se deparar com o dragão, ele luta contra o dragão e mata o dragão, e a sua fama cresce, e ele passa a vida inteira sendo chamado para matar dragões, e ele passa a vida inteira matando os dragões. Até que um dia, ele já velhinho, é chamado para matar um dragão jovem, forte. O dragão acaba devorando São Jorge. Claro que essa não é a história oficial da igreja, né? É só para ilustrar, para vocês entrarem na lógica da história que eu quero contar. Ele acaba sendo morto pelo dragão, sendo devorado pelo dragão. Já vocês veem aqui a história de Santa Marta, né? Santa Marta, ela se depara também com o dragão e ela domestica esse dragão. Vocês veem aqui nessa figura, Santa Marta utilizando o dragão de jet ski. Ela está apontando para o dragão onde é que ela quer chegar e ele na água leva ela sem que ela se molhe. Se vocês colocarem no Google Santa Marta, as imagens, vocês vão ver ela também usando o dragão de helicóptero. Se ela tem que percorrer grandes distâncias, ela pega o dragão e o dragão leva com as asas dele para onde ela quer. Há também uma figura de Santa Marta lendo um livro calmamente, sentada, e o dragão aos pés dela. Diz a história que se alguém se meter a besta com Santa Marta, ela solta os dragões. Pessoal, qual a diferença dessas duas histórias? Essas duas histórias nos contam exatamente a relação que nós temos com as nossas sombras, com as nossas dificuldades pessoais, com as nossas características não tão agradáveis, né? O que o Jung chama de sombra. Todos nós temos luz e sombra, e os nossos dragões são talvez os nossos vícios, as nossas inclinações, os nossos defeitos, e inclusive, para quem é religioso, os nossos pecados recorrentes são os nossos dragões. Ao invés de nós nos debatermos, lutarmos contra isso, tentarmos anular, matar isso talvez seja inútil, talvez leve a vida inteira e a gente acabe sendo devorado por isso. E que vida, né, desgastante é essa de São Jorge, de passar a vida inteira lutando e matando dragões, né? Muito mais inteligente é Santa Marta, que domestica esse dragão, ou seja, eu domestico a mim mesmo, eu domestico as minhas inclinações, os meus defeitos, as minhas sombras, os meus pecados, e transformo para benefício próprio meu. Isso é uma tarefa da vida inteira, provavelmente, né? Mas é algo que a gente precisa ter consciência, clareza. Eu estou lutando contra os meus dragões ou eu estou domesticando os meus dragões? Isso tem muito de saúde mental, tem muito de autoestima, tem muito de autoconhecimento, tem muito de uma série de coisas aí que mexe com a nossa saúde mental. Quantos de nós estamos sofrendo, deprimidos, ansiosos, porque nós não nos aceitamos como nós somos? Né? É isso. Nós precisamos nos reconciliar com nós mesmos, né? Precisamos domesticar a nós mesmos. Essa é uma tarefa aí para a vida. E eu queria deixar aí para vocês. Pessoal, todas essas histórias, tanto do Moludo, da Carabá, São Jorge, Santa Marta, nós não podemos fazer isso, né? Cuidar das pessoas, cuidar de nós mesmos, sem essa visão aí espiritual de que uma relação, um vínculo profundo com o terapeuta, ele pode possibilitar esse crescimento.
Talvez sozinhos nós consigamos, talvez através dos caminhos espirituais, da arte, da religião, né? Sei lá, de uma série de outros caminhos, a gente pode, né? Mas percebam que eu não posso perder tempo. Eu preciso estar atento e ver quais são os caminhos viáveis para mim, porque nem sempre os caminhos que aparecem servem para todo mundo. Então, essas histórias todas mostram aí um poder do homem de transcendência, de criar, de transformar, de se tornar algo maior do que se é, de se tornar uma pessoa melhor do que é, uma pessoa mais empoderada, né? Uma pessoa, inclusive, cheia de amor, ou também uma pessoa rancorosa, maldosa, infeliz. Então, esses processos, o que eu falo dos vínculos profundos, da espiritualidade e da saúde mental, nós podemos ser Iemanjá, nós podemos ser Quiricu na vida dos outros, né? Mas, para isso, nós precisamos nos interessar, precisamos criar vínculos, e esses vínculos não podem ser superficiais, precisam ser, para que eu seja Iemanjá, para que eu seja o Quiricu para o outro, eu preciso de um vínculo profundo, né? Nessas situações mais difíceis de sofrimento, podem emergir criatividade, crescimento e superação. Aí a gente não tem dúvida. Sobretudo e exclusivamente quando esse sofrimento ele é inevitável. Quando ele é evitável, a gente ajuda a pessoa a acabar ou a evitar. Mas quando esse sofrimento ele é inevitável, a gente ajuda essa pessoa a transformar. As relações afetivas, reorganização de prioridade, né, são aí coisas importantes diante da dor, do sofrimento e da morte. Então, isso a gente vem ver que acaba se modificando. As relações que se tem, para melhor ou para pior. Tem pessoas que dizem, olha, não aprendeu nada, se tornou uma pessoa pior do que era antes. Ou então a gente diz, menino, mas olha, isso parece que foi providencial na vida da pessoa. Ela hoje se tornou uma pessoa completamente diferente, né? A gente vê muito isso. Há possibilidades nessas situações de perdão, de solidariedade, de amor, de respeito. E isso a gente pode potencializar a partir do vínculo profundo, da relação terapêutica, né? Do contrário, a gente pode deixar a pessoa caminhar sozinha e ver o que pode acontecer. Às vezes acontecem coisas boas, né? Assim, ela se transforma de fato. Mas quando ela é acompanhada, quando ela é conduzida espiritualmente nessa relação, ela tem uma potência aí de amor, de transformação muito maior, né? Eu queria partilhar com vocês só rapidamente, nós já estamos no nosso tempo aí esgotado, da nossa experiência num projeto de extensão que a gente chama de Liga Acadêmica de Cuidado Espiritual, a LACES, da UFC. Foi criado em 2014 e a gente tem desenvolvido atividades nessa temática de saúde mental, de espiritualidade, de tanatologia, de morte e morrer. E a gente tem trabalhado com cursos, com pesquisas e com atividades de extensão. Nós desenvolvemos o que a gente chamou de itinerário espiritual de formação, que os alunos que são membros da Liga fazem, mas como é um projeto de extensão, esse itinerário ele é aberto para a comunidade. Muitos de vocês, inclusive, já fizeram curso de tanatologia com a gente, de enneagrama, constelação familiar, meditação e reiki. Então, a gente convida as pessoas a esse itinerário aberto, inicia na tanatologia, mas você pode fazer em qualquer curso esse itinerário. Agora, nessa época de pandemia, esse itinerário está comprometido, porque muitas coisas são vivenciais, precisa mesmo da presença. A gente tem apenas feito meditação à distância, reiki à distância, e a gente já tem começado a fazer enneagrama e constelações familiares à distância, mas a tanatologia, que é um curso vivencial, a gente suspendeu até que a gente seja vacinado e tenha segurança para voltar. Mas eu queria deixar aí essa nossa experiência, né, nessa possibilidade de cuidado em saúde mental, que é um cuidado espiritual também, né, porque visa essa transformação das pessoas. E tem feito muito bem a nós, aos alunos e às pessoas que
empreendem esse itinerário com a gente. Professor Michel, muito obrigada por compartilhar conosco com tanta generosidade, tanta sabedoria, tantas reflexões interessantes, né? Iniciando desde o histórico do Viktor Frankl, né? Que eu admiro demais, que na verdade, assim, foi um convite para ler Em Busca de Sentido, né? De um colega de trabalho, Joemir, que deve estar nos assistindo, e que, assim, revolucionou realmente o pensamento do sentido da vida, né? E perpassou por várias reflexões sobre a espiritualidade, sobre os modelos dos mitos, enfim. Foi extremamente enriquecedor a sua palestra, a sua contribuição. Queria agradecer demais a sua participação. Queria agradecer também a participação de todos que estão aqui conosco, né? São quase 50 pessoas, né? A gente está só iniciando, hoje com a palestra do professor Michel, mas a gente ainda vai ter muito mais, tá certo? Confiram a programação. E eu queria, então, tiveram vários elogios, né, no chat, não sei se o senhor está podendo visualizar agora, mas eu queria, em especial, colocar aqui uma pergunta, né, que duas colegas colocaram, a Ludmila e a Daniela. Eu acho que o da Lud já está um pouco até respondido, que foi como fazer essa travessia do sofrimento inevitável de forma menos dolorosa. E a outra questão que a Daniela colocou é a seguinte: como ajudar as pessoas que resistem em ser ajudadas, que não acreditam que alguém pode lhes apoiar, especialmente os deprimidos, que não querem dar trabalho para os outros, entre aspas. São muito difíceis de aceitar essa ajuda. Qual a orientação para esses casos? Pronto, a gente tem de fato clareza de que para as pessoas serem ajudadas, elas precisam se deixar ajudar, né? Não tem como a gente obrigar e nem forçar esses processos interiores a acontecerem. O que a gente tem utilizado na Liga são as práticas integrativas, que a gente diz assim, a gente come pelas beiradas. Por exemplo, ela não quer falar nada, mas ela quer um reiki, aí a gente faz um reiki. Daqui a pouco, o reiki ele começa a mobilizar coisas e a pessoa naturalmente fala, né? Ah, ela não é resistente, né? Então a gente fez, olha, faça só a experiência da meditação, né? Eu disse, olha, veja só como é a constelação, né? E você não precisa participar, apenas estar presente lá. Então, a gente tem utilizado, nesses casos de resistência, né, mais claramente as práticas integrativas como uma forma de acessar, de tornar as pessoas mais abertas. Nem sempre é assim, é um processo, de fato, individual, e nós também trabalhamos isso, né, na Liga com os alunos, porque esse processo é um processo de autonomia, né? Se a pessoa não quer, ela quer ficar nesse sofrimento, ela não quer sair do modelo da Karabá, de fazer mal a si e ao outro, paciência, é uma questão, decisão dela. O que a gente pode ajudar é ela ter consciência disso, mas muitas vezes elas nem querem ter essa consciência, mas é um processo. A gente tem que estar sempre disponível, para quando ela despertar, para quando ela se tocar, a gente poder ajudar. Mas é algo que a gente tem visto que as práticas integrativas têm ajudado nessa, digamos, destruição das couraças, né, para que elas possam estar mais livres, mais leves, para serem trabalhadas aí mais profundamente. Quantas vezes a gente, por exemplo, fazendo massagem, a pessoa que parecia dura, insensível, começa a chorar, né, porque você toca em algumas partes ali do corpo que desbloqueia energias e coisas. Então, a gente tem feito essa experiência com as práticas integrativas e tem bons exemplos já. Só que, assim, não é sempre esse sucesso todo das práticas integrativas nesse sentido de quebrar, porque é uma questão de autonomia mesmo da pessoa querer está. Porque, como eu falei para vocês aí na história da Karabá, o espinho, esse que causa a dor, também traz o poder. Há ganhos secundários aí da maldade, há ganhos secundários do sofrimento. E se eu abandono o sofrimento, eu perco esses ganhos secundários, né? E as pessoas, às vezes, não estão dispostas a perder os ganhos secundários da dor e do sofrimento. E aí preferem ter uma vida aí infeliz, do que perder esses ganhos. É algo, de fato, que a gente precisa
perceber de uma construção, de uma evolução, de um desenvolvimento espiritual. Não sei se eu respondi, mas é assim que a gente tem feito na Liga. Sim, professor, ficou claro, sim. Então, gente, a gente agradece mais uma vez a participação do professor e a de vocês que participaram, né, que abrilhantaram esse evento, e a gente espera, então, nos próximos dias ter a programação ainda para outras palestras mais que a gente vai ter, inclusive vídeo no Instagram, e também vamos ter a Blitz, né, para sensibilização dentro dos corredores dos hospitais, com apresentação de folder, de marcador de livre, de quiz, para a gente poder repensar sobre a nossa prática de saúde mental nos hospitais universitários. Um abraço a todos. Obrigada. Professor, quer fazer um fechamento? Liga o microfone, professor. Eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade, a parceria, dizer que eu estou à disposição, e as pessoas que estão me ouvindo, se vocês quiserem conhecer o nosso trabalho na Liga, a gente tem um perfil no Facebook e no Instagram. No Instagram é @laces.ufc. E se tiverem interesse em conhecer e participar também, fazer o itinerário com a gente, estão convidados, e eu estou também à disposição para trocar uma ideia, para pesquisa, para outros encontros, e quem sabe a gente possa fazer parcerias aí, estreitar mais os laços, e não só especificamente com a HU, mas com cada um de vocês, individualmente, tá bom? Muito obrigada. Bom, gente, então a gente vai finalizar por aqui, tá? Obrigada a todos. Até a próxima.